Boa tarde. Primeiramente, peço que se inscrevam no meu canal, Dia a Dia de uma Mãe de um Autista NITS. Ativem o sininho para receber, ser avisados pelos novos vídeos. Curtem o vídeo e compartilhem, que só assim conseguiremos divulgar o autismo e só com conhecimento sobre o autismo poderemos diminuir o preconceito e ter a verdadeira inclusão. Hoje eu vou falar sobre os mitos do autismo. Primeiro, todo autista é igual. Não. Um autista é diferente do outro. Existem vários graus de autismo, leve, moderado, severo, vários tipos de autismo, síndrome de Asperger, autismo clássico, autismo atípico. E além disso, que nem o meu filho tem autismo moderado e autismo atípico. Um outro que tem o mesmo grau e o mesmo tipo de autismo não quer dizer que seja igual. Vários fatores interferem. Os estímulos, a personalidade, né? E as características. Que nem eu falei, meu filho tem várias características de autismo, mas tem várias outras que não tem, como a questão de que muitos autistas não olham nos olhos. O meu filho sempre olhou nos olhos. Então ele não vai ter todas as características. Então, isso a gente tem que respeitar e entender. Um autista não é igual ao outro. Na época da suspeita do diagnóstico, eu escutava muito isso. Ai, mas eu já tratei autistas e são bem diferentes do teu filho. Ou, eu conheço um autista e ele é bem diferente do teu filho. Esses comentários só me iludiram, né? Porque um autista pode sim ser bem diferente do outro. Segundo item, autismo tem cara. Muitas mães escutam: nossa, teu filho não tem cara de autista. Gente, autismo não tem nenhuma característica física no rosto, tá? Nenhuma característica física. Né? Tem síndromes, transtornos que tu vê. Tem algumas diferenças no rosto, né? O autismo não tem nenhuma característica física. Então, como é que tu vai dizer que ele não tem cara de autista? Terceiro mito: autista não olha nos olhos. Muitos autistas realmente têm essa características de não olhar nos olhos. Mas o meu filho, que é autista, e vários outros que eu já fiquei sabendo, olham nos olhos sim e tem o laudo de autismo. Autista é agressivo. Isso é uma coisa bem polêmica, porque é muito assim, como é que eu vou explicar? Depende da forma como é que você diz que ele é agressivo. Eu não considero autista agressivo, porque nenhum autista vai sair batendo nos outros por nada. O que acontece é que alguns autistas, se não estiverem, né, bem, fazendo as terapias adequadas, podem ter algumas crises e se agredir a eles mesmos ou agredir alguma pessoa. Mas não significa que o autista é agressivo. E como eu já falei, um autista é diferente do outro. O meu filho, por exemplo, nesse momento, é mais fácil uma criança bater nele do que ele bater numa criança. Mas ele já teve momentos que ele é muito brabo, isso ele é verdade, ele é bastante brabo, mas já teve momentos que ele tentou me dar um tapa, quando estava, né, muito desorganizado, mas daí isso eu fui trabalhando com ele, e hoje ele não faz mais isso, né, mas não foi do nada e não foi por maldade, foi num momento de crise que a gente trabalhando, a gente consegue fazer ele não ser desse jeito, assim. Como é que eu vou... Desculpe, agora me confundi um pouco. Eu acho que a agressividade é mais um sinal de que a criança não está bem, né? E não uma característica. Nem eu falei, meu filho no atual momento é muito mais fácil uma outra criança bater nele do que ele bater numa criança. Então a gente não pode, né, ter essa coisa na cabeça, o autista é agressivo. Eu não concordo com essa afirmação. A autista não é inteligente. Também é uma grande mito, né? Já vi mães chegarem num consultório
de neuropediatra e o neuropediatra fala: bah, mas teu filho é muito esperto para ser autista. Gente, tem autistas que têm inteligência acima da média. Tem autistas que se formam em medicina. Então, isso realmente é uma falta de conhecimento. Assim como tem autistas que têm deficiência intelectual, retardo mental. Tem vários tipos, né, e graus de autismo. Daí nós vamos para o outro ponto. Todo autista é um gênio. Todo autista é que nem o Messi, né? Então teu filho não é um gênio é porque tu não está estimulando, fazendo as terapias adequadas. Não. Alguns autistas têm a inteligência acima da média, mas é a minoria, tá? Muitos vão ter inteligência normal ou deficiência intelectual. Então nem todos autistas são um gênio. Outro mito. Existem exames para identificar o autismo. Não existe nem exame de sangue, nem exame de imagem para diagnosticar o autismo. É só através das características do comportamento. Claro que muitos médicos, o do Gabriel também, vão pedir exames para descartar outros transtornos, outras doenças. Mas o autismo é só através do comportamento. Não tem exame que vai identificar. Autista leve não precisa de terapias. É outro engano. Por quê? Quanto mais grave, mais terapias, mais suporte vai precisar. Isso sim. Mas o que pode acontecer? O autista ele pode passear no espectro. Um autista leve, sem terapias, sofrendo bullying, traumas, ele pode se tornar severo. Assim como um autista severo, com muita intervenção, pode se tornar moderado ou leve. Então, eles podem mudar o grau. Então, isso é muita importância da terapia, mesmo sendo leve. Não é bom levar os autistas em lugares públicos. Como a gente sabe, o autista ele fica muito nervoso, onde tem muito barulho, muitas pessoas. Muitos autistas, né? Não todos. Daí a gente começa a pensar, então é melhor deixar ele em casa. Essa dica eu recebi da psicóloga do meu filho quando ele tinha 4 anos, que eu achei uma dica maravilhosa. Quanto mais tu sair com ele, melhor é. Porque ele vai ter que aprender a se socializar. As outras crianças já nasceram sabendo se socializar. Ele vai ter que aprender. Então, quanto mais tu levar ele em lugares diferentes, mais ele vai aprender a se adaptar, se acostumar. E cada vez ele vai ficar menos nervoso nesses lugares. E foi verdade. No primeiro ano, quando eu ia num lugar com música, barulho, ele ficava muito nervoso, me dava tapas, mas não por maldade, mas era uma forma de ele falar: não tô bem, você tá me incomodando. E hoje em dia ele não faz mais isso. Então eles vão se adaptando. Claro, sem forçar, é estimular sem forçar. Se eu vejo que eu tô muito nervoso, fico menos tempo, fico um pouquinho tempo, na outra vez vou ficar um pouco mais, a gente não vai forçar. Mas é se adaptar, estimular. E hoje, eu já, né? Claro que vai ter momentos que ele vai ficar muito nervoso igual. Mas quem vê parece outra criança. O autista que é inteligente em tudo. Outro engano. Em algumas áreas, eles são muito inteligentes. Em outras áreas, eles têm bastante dificuldades. Como se diz que eu li uma vez. Às vezes um autista vai conseguir fazer uma equação de matemática de cabeça, coisa que quem não é autista não consegue, e vai ter dificuldade de amarrar um tênis, de abotoar botões na camiseta, entendeu? Tem esse disparate às vezes. E daí tem que cuidar, porque daí, de repente, sabe fazer equação de cabeça, é inteligente, então não amarra o cadarço porque não quer, porque é preguiçoso. Não. É bem assim. Em algumas áreas eles vão ser podem ser brilhantes, em outras áreas tem bastante dificuldades. Outro mito. O grau do autismo depende do nível de inteligência. Não tem nada a ver com inteligência. O grau do autismo tem a ver com a forma de interagir, se tem atraso na fala ou não. Eu por muito tempo achei que meu filho era autista leve. Depois que eu fiquei sabendo
que ele é moderado, porque tem atraso na fala. A partir do momento que tem atraso na fala, é moderado, não é leve. Então é pela fala, pelo tipo de interagir, não tem a ver com a inteligência. Outro item, autista não gosta de pessoas. Isso é um mito bem, né, não tem nada a ver. Ele tem dificuldade de socializar, porque muitas vezes o cheiro, o barulho, a quebra de rotina deixa eles muito nervosos. Mas eles gostam das pessoas, sim. Eu já vi autistas severos irem numa pracinha e as crianças se afastarem e a mãe comentar o quanto esse autista ficou triste. Então eles têm sentimentos, eles gostam das pessoas, sim, eles têm dificuldade de interagir, mas eles gostam das pessoas, né? Autista não tem empatia, também. O meu filho tem empatia de sobra, né? O que acontece é que muitas vezes eles não têm filtro, eles são muito sinceros. Se alguém perguntar, Gabriel, tu sentiu saudade de mim? E ele não sentiu, ele vai falar, eu não senti. Mas ele tem muita empatia, sim, tá? Às vezes ele fica triste quando briga com o pai e com a mãe, ele pede desculpa, fala que tá com dó porque brigou com o pai e com a mãe. Então, o meu filho tem muita empatia. E eu acredito que muitos têm empatia, sim. Autismo vive no seu mundo. Isso eu escutei antes do diagnóstico, que me apavorou. Meu Deus, meu filho vai viver no outro mundo. Não. Tem momentos que esse mundo é tão difícil que eles acabam, parece que ficando no mundo deles, mas eles não vivem em outro mundo. A gente, o mundo que muitas vezes não entende e não sabe lidar com eles. Então esses são alguns dos mitos que eu acho que é muito importante as pessoas, né, se conscientizarem. Que para te lidar com o autista, como eu sempre falo, tu tem que entender como funciona o cérebro deles. Então eu vou parando por aí para o vídeo não ficar extenso. Não esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo e se quiserem compartilhar, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas nessa conscientização do autismo. Muito obrigada e uma boa tarde.